Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 18 e 19, diz assim o texto sagrado: Pois veio João Batista, lógico, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, Jesus, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Amado, esse texto toca profundamente o meu coração, e Deus trouxe esse texto e vários outros que nós vamos decorrer aqui, uma frase que me chama para que o meu coração se deleite no meu Senhor. Eu espero que você também possa experimentar isso nessa noite. Pode ser que você não conhece Jesus como você pensa que conhece Ele, mas eu queria dizer para você, a Bíblia diz que Jesus é amigo de pecadores. Pode ser que você esteja sem esperança, mas eu quero dizer para você que Jesus é amigo de pecadores. Pode ser que você conheça bem Jesus e saiba que Ele é seu amigo verdadeiramente, mas as Escrituras, pela boca do Senhor Jesus, afirmam que Ele é conhecido nas Escrituras como um amigo de pecadores. Eu não sei qual é o embrólio do seu coração e quais são as dúvidas da tua vida, mas uma coisa eu sei: Jesus é amigo de pecadores. E por que Ele escolheu ser amigo de pecadores? Porque nós às vezes pensamos na nossa cachola que ser amigo de Deus é fazermos grandes coisas. No livro que comprei no nosso amigo Júlio aqui, do Atmani, ele fala um subtítulo, Jesus amigo de pecadores. E quando entrei nesse contexto, como esse texto bateu no meu coração. E o Atmani escreve no livro, falando que ele estava visitando um amigo, e a criança estava na parte de baixo, e a casa tinha tipo dois andares, e a mãe e a avó estavam no andar de cima, e o filho pequenininho pediu para a mãe alguma coisa, e a mãe então responde, sobe aqui para pegar, e o menino diz, mãe, por favor, traz para mim, porque eu não posso chegar. Quando eu li aquilo, eu disse, isso é a maior da manifestação do amor de Deus, ninguém pode chegar no céu, Jesus já afirmou isso, Ele teve que vir à terra, porque nós não conseguiríamos nunca chegar lá. Ou conseguiríamos? Não tinha jeito, Ele teve que vir. E aquela forma educada do filho chegar para a mãe e dizer, mãe, não consigo, fez com que a mãe pegasse o que ele desejasse e trouxesse até embaixo. Ele diz, isso é que é Deus. É nós sermos sinceros que não conseguimos as coisas. E eu começo a entender um monte de coisa da qual nós às vezes enganamos Deus com nossas orações, porque trazemos diante de Deus sentimentos que não são sentimentos de Deus para nós. Nós perguntamos como você está, a pessoa diz, não, eu estou bem. Sim, mas você está bem por quê? A pessoa diz, eu estou bem, mas lá no coração ela não está bem. E ela se chega diante de Deus e diz, Senhor, eu não consigo crer. Senhor, eu não consigo fazer. Senhor, eu não consigo expressar aquilo que tantos irmãos da igreja falam que é tão bom crer em Deus, mas eu não consigo. É tão bom ser salvo, mas eu não consigo. Como é que eu consigo interagir com isso? Pela simplicidade de falar para Deus com sinceridade. Quando aquele pai leva aquele menino possesso de um espírito maligno, chega diante de Jesus e diz para ele, Senhor, se tu podes, faz alguma coisa. O que Jesus responde para ele? Se eu posso? Como isso, meu filho? Se tu crê. Qual foi a resposta do pai? O pai estava incrédulo. Ele então lança-se aos pés de Jesus e diz, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus cura ou não cura o menino? Por quê? Porque o coração do pai foi sincero.
Quando Jesus disse para aquela mulher cirofenícia, olha, não vou tirar pão da boca de filho para dar para cachorro. Ela podia dizer, que grosso, estúpido, vou embora, não quero saber desse homem. Ela diz, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Quando há sinceridade. Qual foi a resposta de Jesus? Grande é a tua fé. Amados, a gente pauta a fé e a sabedoria. A sabedoria vimos hoje que ela é justificada por obras. Nós queremos ter grande sabedoria, mas sem prática. Então não se justifica porque ter sabedoria. Nós queremos ter fé, mas sem prática. Então não se justifica porque ter fé. Jesus não podia dizer, te falta muito. Não dá para chegar nem perto ainda, não está nem nos carcanhar. Tu precisa de muita fé. O que Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, grande é a tua fé. Porque a mulher trouxe o seu coração como era, sincero diante de Deus. Aquela viúva, quando corre toda a igreja, o templo, e lança suas moedas sobre o altar, ela estava preocupada se alguém ia olhar de canto e dizer o quê? 3 moedinhas, 2 moedinhas, 1 moedinha. Ela não estava preocupada com ninguém. Ela foi diante de Deus e trouxe tudo que possuía. E todos trouxeram grandes somas, mas aquelas moedas, quando tilintaram ali no gasofilácio, o Senhor Jesus cutucou os discípulos e disse, é a maior. Uma mulher que aceita ser tratada e responde com fé tão grande quanto. Um pai que está tendo um filho totalmente fora dos padrões e ele clama a Deus e diz, ajuda a minha incredulidade. Por acaso Deus, para alguns desses, encolheu a mão? Por que Deus estendeu a mão e disse, estou aqui, sou teu socorro? Porque no coração de cada um deles veio sinceridade. Mas nós muitas vezes queremos estar diante de Deus com aquilo que nós desejamos e ficamos disputando com o Senhor. Se não for da minha vontade, Senhor, faz isso, Senhor, dá-me, Senhor. E o Senhor não dá, e ele, não gosto mesmo, não vou mais orar, porque cria um monte de circunstância, como um filho mimado, ignorante, que não conhece Deus, porque não tem fé no seu coração. Você está incrédulo? Jesus é amigo de pecadores. Você pode chegar para ele e dizer, Jesus, ajuda-me na minha pequena fé. Ajuda-me, Senhor, porque sou incrédulo. Você conhece a voz de Jesus? O pastor fala tanto que precisa você ouvir Jesus, mas eu nunca ouvi. Sim, mas você pediu para Deus para você ouvir. Quando não se pede as coisas para Deus, não se pode ganhar, ou pode? Mas às vezes nós ficamos na nossa entojada posição, apresentando uma santidade da qual não é verdadeira diante de Deus. Todos os que eu citei, e você pode olhar na Bíblia, ver os grandes milagres que Jesus faz. Todas as vezes ele questiona as pessoas, e elas são sinceras. Quando apareceu um homem chamado pela palavra de Deus como moço rico, questionando o Senhor responde para ele, e ele fala, tudo isso tenho feito desde minha mocidade, amo a Deus, faço tudo. E Jesus olha para ele e diz, rapaz, ele está sendo sincero, mas para tirar a sinceridade profunda, Jesus diz, ele tem um Senhor a mais. Nós vamos tirar ele de foco. E Jesus diz, vai, vende tudo que tens, e vem e me segue. O que ele disse? Não dá. E se ele clamasse, Jesus, tenho muitos bens, ajuda-me no meu apego, me ajuda, Senhor, a me livrar disso. Será que Jesus ouviria o clamor daquele moço? Com certeza ouviria. Será que ele não seria um dos grandes discípulos que anunciariam o Evangelho? Mas quando nós queremos e temos muitos bens, dos quais diante de Deus não tem valor algum, pode ser que o bem que você tem é sua honra, e Deus está louco para jogá-la no lixo. Pode ser que o seu grande bem é que você estufa o peito e diz, nunca dei um cheque sem fundo. Deus está louco para largar tu no vermelho. Que carão, será que nós não temos senhores que criamos? O pastor não está aqui aconselhando você ficar endividado não, meu filho. Mas quando nós encaramos os nossos medos, é hora de nós chegarmos a Deus. Deus faz isso para quê?
Para provar, não é o que ele disse para o povo de Israel? Durante 40 anos, coloquei vocês no deserto e apertei vocês de todos os lados para provar o coração de vocês. Amados, se você crer, não precisa crer, se você confiar nessa palavra que o pastor está trazendo nessa noite para você, e você começar a mudar o conceito de oração, de busca, de desejo diante do Senhor, eu quero dizer para você, o Senhor vai responder cada oração que você fizer. Cada uma. Porque Ele tem prazer nisso. Ou Ele só pode responder para o Miguel Zugli porque está lá levando pau nas paletas? Porque Ele só pode responder lá para o Zugli que também vem? É só isso que faz com que o céu se abra? Amados, a sinceridade nossa faz com que Deus não somente abra o céu sobre nós, mas traga o céu na nossa vida. Às vezes nós estamos longe de Deus, mas amados, não é, eu posso garantir por isso, não é nenhuma escolha de Deus, são escolhas nossas. Mas escute bem o que o pastor vai falar nessa hora, abra bem os teus ouvidos, como, e não são poucos, gostam de enganar o Senhor. E pensam que as suas orações, os seus desejos, os seus enganos, o Senhor vai passar a mão por cima e vai dizer, está tudo bem. Deus só tem um jeito. Ele é amigo daquele que verdadeiramente confessa o que é. E Ele continuará para sempre sendo amigo de pecadores. Se você é santo, então está difícil de Ele ser amigo dele. E você? Porque Ele tem uma atração santa e divina por pecadores. E graças a Deus, porque Ele nos ama. E graças a Deus, porque Ele desceu da sua glória para nos resgatar. E graças a Deus, porque Ele fez isso por amor, por mim e por você. Se nós conseguirmos entender a metade da graça de Deus que se derrama na nossa vida, vamos conseguir compreender que isso se manifesta no ato de crer. Isso vai trazer justiça para nós. Tiago capítulo 2, versículo 22 e 23. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Por que Jesus se coloca como amigo de pecadores? Porque pecadores que verdadeiramente se chegam com sinceridade diante de Deus, não há um que Ele rejeite, e não há um que Ele não possa salvar. Essa é a graça. Nós às vezes colocamos a Abraão tão grande, mas a Bíblia diz que Abraão creu. E porque creu, Deus derramou sobre a sua vida justiça. A justiça é a consumação da fé. E ele foi chamado, diz a palavra, como o amigo de Deus. Por que ele foi chamado amigo de Deus? Porque era um baita de um pecador. E Deus veio porque manifestou sobre este insignificante homem grandes coisas. Grandes coisas. Mas quando nós queremos ser iludidos, nos enganamos a nós mesmos. Capítulo 4 de Tiago. Capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Briga entre marido e mulher, briga entre irmãos, desavença entre amigos. Acontecem por quê? Por quê? Por quê? Olha aí no texto. De onde, senão dos prazeres que vos militam, aonde? Na carne. Ou seja, se não deixarmos a carne no deleite, não há confusão. Isso aqui é para domingo à noite, é para quarta-feira à noite, isso aqui é para o dia a dia, meu filho.
Aqui para a gente usufruir onde a gente está. Quais foram as contendas religiosas que os muçulmanos, pai, mãe e filhos, não queriam que aquele usurres abandonou a fé nossa, islâmica e tudo. E o que ele encontrou como resposta disso? Afrontas, guerras, aquele deixou o seu corpo ser morto por Cristo, se caso fosse necessário, apanhou, sofreu. Qual foi as consequências disso? Uma família conquistada. Porque alguém resolveu dizer, não tenho nenhum prazer com as coisas deste mundo. Aí Deus responde. Quando há sinceridade e as nossas obras são verdadeiramente de acordo com a conduta do céu, as coisas vão. Sua casa como está? Seus relacionamentos, como é que andam? Pastor, uma confusão só. Pois é, querido, você ainda está na carne, você é amigo do mundo e não amigo de Deus. Amigo de Deus é sincero, amigo do mundo não é sincero. Vamos ver? Versículo 2. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A mesma palavra que diz que estes prazeres militam, que estão ali repousando na carne. Mesma coisa, ele pega a palavra de lá e traga para de baixo. Só que na tradução ele não bota os prazeres da carne aqui. Mas por causa desses prazeres. Não quer fazer, ganha na carne, perde a amizade de Deus. Versículo 4. Eu acho o Tiago muitas vezes meio bucudo, mas eu gosto. Eu gosto de Tiago. Acho que o Tiago meio... é macho ele, é bom. Ele diz, querido, você está vendo? Se fosse João, eu queria filhinhos. Olha só, amados. Eu já gosto de Tiago. Tiago já, infiéis. Se fosse eu já escrevia, burro. Né? Eu já... Ô, seu cabeçudo. Né? Seu cabeça seca. Você não está entendendo, não? O que Tiago diz? Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Pastor, mas nós estamos na igreja, pastor. Mas nós fizemos tudo direitinho, mas nossa casa é um inferno, porque tu é inimigo de Deus. Porque você não é sincero com teu Deus. Porque se você fosse sincero, você dizia, Senhor, minha casa, minha vida é um inferno, mas me ajuda, e o céu se abriria sobre você, porque todos que clamam ao Senhor com sinceridade são atendidos por Ele. Esse é o Deus que quer e pode nos tirar da onde estamos. Por isso que ele fala infiéis. Que palavra abençoada. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, aos que se acham, aos grandes, aos mentirosos, aqueles que se colocam numa posição maior, mas dá graça aos humildes. O que é a graça humilde? Aquele que se sujeita. 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O ânimo dobre, qual é o problema do ânimo dobre? Coração sujo. Eu gosto da Bíblia que ela já dá o mal e o diagnóstico, né? Esse que é médico bom. Já pam, resolve o negócio. Já diz o sintoma, eu sinto isso. Pá! Eu tenho ânimo dobre, coração sujo. Mas eu confesso meus pecados todo dia. Meu filho, confessar da boca para fora não é confessar. Escute bem, se você confessa pecado e os teus olhos não se enchem de lágrimas, faz muito tempo que você não confessa pecados.
Porque o pecado é algo que tem que doer em nós. Pecado é algo que tem que machucar as nossas entranhas. Pecado é algo que nos possui verdadeiramente de grande ódio. Porque a Bíblia diz que Deus odeia o pecado. E se Ele odeia, eu também odeio o pecado. Mas se eu quiser me deleitar com os prazeres deste mundo, e da mesma forma querer os prazeres de Deus, você vai pedir, mas não vai receber. Já estou avisando, não precisa nem pedir. É melhor já não gasta o português. 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Coisa linda. Nós pudemos, pelo Espírito Santo, colocar em prática. Certamente sairemos daqui bem diferente de como entramos. Mas se você esquecer os textos, as anotações, o que o pastor pregou hoje, uma coisa eu quero que você guarde na sua cabeça e no seu coração. Aonde você estiver, a circunstância que você se encontrar, lembre-se dessa frase. Jesus, Ele é amigo de pecadores. Ele sempre vai estar esperando o bom amigo voltar para casa. Nas minhas férias, agora eu fui para o Urubici, o colégio que eu estudei de freira lá, estava comemorando 50 anos. E aí fizeram as turmas, o reencontro. E a minha turma é bem 25 anos, né? Quando fez 25 anos, a minha turma começou. Então, eu era o divisor de água, a nossa turma. E depois eu me formei, 25 anos depois, volto no colégio, os meus amigos espalhados para todo lado do mundo, né? Tinha gente para todo canto. Conseguimos nos encontrar lá com 6, 7 que apareceram. E o mais engraçado de tudo aquilo, depois de 25 anos, um olhou para o outro, um velho, um barrigudo, um grande, cabelo branco, mas sentamos ali em 10 minutos, nós estávamos de novo como amigos que éramos há 25 anos atrás. E qual foi a coisa mais, o destaque maior? Silas, tu é um pastor, né, meu filho? Eu digo, graças a Deus, sou um pastor. Porque o chamado de Deus é irresistível. Aí outra respondeu, Silas, não tem melhor coisa de a gente estar onde Deus quer a gente. Eu disse, verdade isso, meu? Como é bom a gente saber que os anos passaram, cada um tomou o seu rumo, mas a amizade permaneceu.